Bom, pessoal, agora que a gente já viu os conceitos, né, de compensador, a gente já viu o que é um compensador, a gente vai tratar, né, de forma dedicada agora, né, primeiro o compensador de avanço e depois o compensador de atraso, ok? Então, compensador de avanço. A primeira coisa que a gente faz, então, quando a gente vai fazer um projeto de controle, a gente vai fazer o plot lá, o do lugar das raízes, da planta diretamente. Então, a gente não pensa em criar um compensador logo de cara, né? Primeiro, a gente vai ver se a gente fizer uma realimentação com um ganho só diretamente, já vai ser possível atingir os critérios de desempenho. Então, o caso de utilizar um compensador é quando a gente não consegue atingir os critérios de desempenho apenas fazendo a realimentação diretamente. Então, quando a gente fizer lá o R-locus da planta não compensada, então, né, a planta original, a gente não vai estar conseguindo colocar os polos num lugar desejado. Então, o que a gente precisa fazer é alterar o lugar das raízes. Essa alteração ela vai se dar, né, a gente já falou, alterando a malha aberta, colocando um K ali, que é o compensador. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir um polo desejado que atenda o critério de desempenho. E aí, esse polo desejado, a gente vai utilizar ele como ponto de teste, que é aquele S1 que eu falei nas outras aulas, ali, nos outros vídeos, que é um ponto de teste em que a gente vai fazer as condições, né, a condição de ângulo, principalmente, para a gente ver se esse ponto de teste está no lugar das raízes. Então, a gente vai verificar qual é a contribuição angular da planta nesse ponto de teste. Então, por exemplo, a gente vai fazer lá um S1 qualquer, e aí a gente colocou na planta, avalia, né, ele calcula um número complexo lá, e a gente vê que a fase dele é 150 graus, por exemplo. Então, para que esse ponto de teste seja um polo da malha fechada, a gente precisa que esse resultado seja 180 graus. Então, a gente tem uma contribuição da planta que é 150 graus, e aí a gente vai definir um compensador para que ele tenha a contribuição angular faltante, ou seja, 30 graus. A gente precisa, então, adicionar 30 graus, e aí o nosso ponto de teste ele vai ser um polo da malha fechada. Ele vai estar no lugar das raízes dessa malha aberta que é composta pelo compensador e pela planta. Então, esses são os passos, né, básicos ali de projeto. Né, como que a ideia do projeto é feita. Né? Mas aí agora a gente vai realmente fazer as contas, né? As contas para a gente definir aí quais são os zeros e os polos do nosso sistema. A gente vai considerar, de forma geral, um compensador como sendo, né, um zero e um polo. Então, aqui a gente vai ter, né, um S menos o ZC e um S menos o PC, que aqui é o polo do compensador e o zero do compensador. Então, o valor de ZC é menos 1 sobre T, né? E o valor do PC é menos 1 sobre αT. Então, veja que se eu coloco esse valor com um sinal trocado, né? Então fica menos, menos, vira mais. E aí, por isso que aqui é mais. Então, a gente tem essa continha aqui. A contribuição angular do controle será dada por esse ângulo, né? O ângulo da contribuição do zero menos o ângulo da contribuição do polo. Então, a contribuição angular do controlador, né, do compensador, vai ser o φ do controlador menos o θ do controlador, né, que é o φ ele é a contribuição do zero e o θ é a contribuição do polo. Ok? Então, existem infinitas maneiras para encontrar esses valores. Por quê? Porque o φ do controlador ele pode ser 60,
E lembra que a gente fez a conta, era 30, né? O que a gente queria colocar. Então, se for 30, vai ser menos... O θ do controlador tem que ser 30. Então, fica 60 menos 30 dá 30. Mas e se a gente quisesse fazer aqui 70? Aí o do θ do controlador seria 40. A gente teria várias combinações de ângulos aqui. Que, né, várias, não, né, infinitas combinações de ângulos, porque falando de números reais, né? E dariam uma solução para o nosso compensador. Então, a gente tem infinitas soluções. Então, como que a gente pode fazer essas contas aí, né? Não tem uma maneira fechada de se fazer isso, né? Por ter infinitas soluções, a gente tem que levar em consideração várias coisas. A gente tem que levar em consideração a influência dos zeros. A gente tem que levar em consideração se o polo dominante está dominante, né, que a gente quer. A gente põe lá um polo desejado, mas ele não está como dominante. Aí você precisa refazer o seu controlador, né? Você precisa, então, olhar todas as características, né, que a gente já estudou para fazer o projeto. Isso vai depender da sua planta, vai depender dos seus critérios de desempenho, aonde que você quer chegar, né? Então, isso vai depender muito da situação. Então, a gente vai fazer alguns exemplos com algumas estratégias que a gente tem, né? E aí, vocês vão ter que praticar, né? Então, na prática, vai fazer isso, né? Nos exercícios do questionário, vai ter que fazer, para que vocês tenham, né, uma familiaridade aí de tomada de decisão. Controle, eu acho que é uma disciplina difícil, porque justamente isso, ela é uma coisa aberta, né? Você pode fazer da maneira que você quiser, né, para atingir os critérios. Você tem ali um objetivo, mas você tem que ter um pensamento crítico em cima dos conhecimentos que você adquiriu. Então, não tem uma receita. A gente vai ver que, nesse caso aqui, nesse vídeo, já vou mostrar duas maneiras de fazer, né? E depende o que vai acontecer no resultado. Você vai ver que dá coisas similares até, né? Mas que, dependendo do que você espera, pode ser que um caso seja melhor, pode ser que outro caso seja melhor. Então, isso depende do projetista, ok? Beleza, então, pegando um exemplo aqui, né? Então, a gente tem essa planta que tem S multiplicado S mais 1. E imagina que os critérios de desempenho nos levou a ter as características para malha fechada como uma frequência natural igual a 3 e um amortecimento igual a meio. Esses dois parâmetros aqui, eles são relacionados com uma FT que tem polos em menos 1,5 e mais e menos 2,598, né, na parte imaginária. Então, a gente precisa fazer que a malha fechada que contenha essa planta aqui, né? Então a malha fechada que tem essa planta, ela tem que ter polos dominantes iguais a esses valores aqui, beleza? Bem, então a gente tem essa planta, a gente quer descobrir qual K vai fazer com que a malha fechada tenha polos nesse valor aqui. Então esse K aqui, ele vai ser uma função transferência, que é aquela função lá que vai ter um zero e um polo, ok? E a malha fechada é como a gente estudou, né? Então a gente pega a malha aberta aqui, multiplica, né, K com G e divide por 1 mais KG, ok? Então a gente vai analisar a contribuição angular de cada polo e zero da planta. No caso, essa planta ela não tem zeros, né? Ela só tem dois polos, um polo em zero e um polo em menos 1. Ok? Então aqui, só o S sozinho aqui, né, gera o polo em zero. E o S mais 1 gera o polo em menos 1. Então, a gente tem esses dois polos para analisar a contribuição angular para que se chegue, né, em 180 graus ou menos 180 graus, quando a gente avalia esse ponto desejado aqui, né, que é o menos 1,5, mais ou menos 2,5, tarará. Ok? Uma vantagem da gente estudar, analisar, né, um ponto complexo, ou seja, que tem parte imaginária,
Aqui ficou faltando um i, né? Vou arrumar agora, tá, gente? Aqui é imaginário, né? Que a gente não precisa analisar a parte imaginária positiva e a parte imaginária negativa. Porque se um polo complexo é polo da planta, da função transferência ali, né? O conjugado dele também é polo. A gente não precisa ficar analisando os dois, porque se um valor complexo é polo da função transferência, o conjugado dele também é polo. Então, a gente vai analisar só o positivo. Então, menos 1,5 mais o 2,5 trará imaginário, né? A contribuição angular dos polos da planta vai ser, então, menos, né? Então, veja, menos, porque são dois polo, né? Então, fazer menos o ângulo do nosso ponto desejado, né? Do nosso polo desejado, menos o zero. Só que aqui, né, mais zero, porque zero é zero. E menos também, né? O menos 1,5 mais a parte imaginária, menos o menos 1. Só que aqui é mais, né? Porque menos com menos dá mais, aí fica mais 1. Certo? Então, fiz essa continha, a gente chega que a planta ela tem essa contribuição angular aqui nesse ponto desejado. Então, a gente sabe que para S1 ser polo da malha fechada, a gente precisa chegar em 180 no caso, né? Então, mais menos 180 com 2K lá variando, né? 2K mais 1 variando de 0 a 1, 2, 3. Então, se o K é 0 aqui, a gente fica com 180, né? E o 139, né? Para chegar no 180, a gente precisa de 40 graus, beleza? Então, assim, aí menos 180. Menos 180 não é interessante, porque a gente teria que fazer, né, uma mudança de graus muito longe. Então, né, a gente precisa observar também, né, a relação mais próxima. Então, no caso aqui é 180 graus. Então, para chegar nesse valor, a gente precisa de uma contribuição angular do controlador de 40, né, 0,8934. Então, essa diferença precisa ter esse valor. Mas a gente tem, né, infinitas maneiras de fazer essa diferença. Então, a gente vai ver como fazer isso. A gente precisa se alertar, né, da influência de zeros e da dominância dos polos. A gente tem que se lembrar disso na hora de for fazer o controle, né, o projeto. A gente não pode esquecer que adicionar um compensador consiste em adicionar um polo e um zero à malha aberta. Adicionar polos ao sistema modifica o lugar das raízes. Então, isso nos facilita a determinar ali, né, um posicionamento dos polos da malha fechada onde que a gente quer. Mas a gente não pode esquecer que eles precisam ser polos dominantes e que fiquem longe da influência de zeros. Porque se a gente tiver zeros próximo dos polos dominantes, a gente tem sobressinal que é indesejado. Então, a gente vai fazer duas tentativas básicas aqui, que são triviais, ok? Então, a primeira coisa, a gente vai tentar cancelar o zero do controlador com o polo da planta. A gente utiliza o zero do controlador para fazer a contribuição angular que a gente deseja, mas também a gente cancela, né, coloca ele bem próximo de um polo da planta, e aí a gente faz um cancelamento. Né? E a gente não tem que se preocupar muito com a dinâmica que esse zero ali vai pôr, né? Porque como ele vai estar próximo, um polo vai chegar muito próximo dele ali de maneira rápida. É o polo da malha fechada, né? Lembra que os zeros da malha aberta são iguais aos zeros da malha fechada. Os zeros sempre são iguais. Então, se eu tenho um zero da malha aberta próximo de um polo da malha aberta, quando eu faço o fechamento da malha, o polo da malha fechada, que é o lugar das raízes, né, ele sai do polo da malha aberta e vai para o zero da malha aberta, né, ou para o zero, né, porque são iguais. Então eles estão bem próximos, então o polo da malha fechada vai cancelar ali com o zero
né, que ele tem na função transferência. Okay? Ele vai bem rápido para o zero ali, ele é cancelado. Já a tentativa 2 é colocar o zero e o polo do controlador bem afastados dos polos dominantes desejados. E aí a gente vai fazer a contribuição deles, mas eles são desprezíveis, a dinâmica deles é desprezível. Então a gente consegue também fazer com que a dinâmica dos polos dominantes sejam, né, expressivas, e aí ele consegue ter a dinâmica que a gente espera. Então vamos fazer essas tentativas. Deixa eu ver o que eu tenho lá no MATLAB. Nossa, está tudo aberto aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então eu vou gerar a planta, né? Então a planta aqui é como a gente tinha colocado. E aí esse aqui é o lugar das raízes dela. Então a gente tem aqui, a gente quer chegar no menos 1,5 com um valor lá, né? Então a gente não tem isso aqui acontecendo, né? Aqui. A gente quer chegar nisso. Então a gente vai gerar, né, uma função transferência desejada, que é aquela condição que eu coloquei no começo, né? Então o ômega n3 e o zeta meio. E aqui a gente tem a função transferência desejada. E aqui a gente vai ter os polos dessa função transferência desejada. Então a gente vai ter os polos desejados. Então aqui, se a gente colocar o V, né, é o menos meio lá, mais 25981. Beleza? Então aqui eu defini como o nosso S1, que é o polo desejado, igual ao primeiro elemento dos polos. Estou vendo a contribuição angular da planta. Ok? Então aqui a gente tem a avaliação do ponto na nossa função transferência, né? Aqui, original. E aí eu peguei a contribuição angular da planta e qual a contribuição necessária para chegar em 180. Então vou rodar isso daqui, que é o que a gente tem aqui, né? Olha, aqui é a contribuição da planta e o quanto que a gente precisa é o Keng, né? A gente tem que ter uma contribuição do controlador de 40 graus. Então, beleza. Então, a gente vai fazer a tentativa 1. Então, vou voltar lá para a nossa apresentação. Então, aqui na tentativa 1, a gente vai cancelar os zeros do controlador. O zero do controlador com um polo da planta. A gente vai definir o zero bem próximo do polo menos 1. Então, colocar um controlador aqui em menos 1,1. A gente sabe que a diferença, né, da contribuição do zero e do polo tem que dar 40 graus, certo? A gente já sabe o zero, a gente definiu ele arbitrariamente, né? Eu falei, olha, eu quero que o zero esteja bem próximo do polo da planta. Então, eu defini o meu zero como menos 1,1. Então, eu tenho que fazer essas continhas para que, quando eu definir o meu polo, ele tenha, né, essa diferença aqui com a contribuição do zero. Então, a gente passa o θ para lá e o 40 para cá, né? E a gente fica com que a contribuição angular do polo tem que ser igual à contribuição do zero menos o 40, que é a diferença que a gente precisa. Aqui a gente tem a variável que a gente quer descobrir, que é o ângulo da contribuição do controlador. E aqui é a própria avaliação que a gente tem que fazer. Então, aqui a gente vai fazer a conta do nosso S1, que é o menos 1,5, blá, 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 lá, né? E o menos o nosso zero, que é o menos 1,1. Então, fica menos 1,1. Né? Então, fica mais 1,1, ok? Então, foi isso aqui que a gente viu, né? Que a gente vai avaliar e fazer o ângulo. E aí a gente tira 40,89, chegando nesse ângulo aqui. Então, eu vou mostrar isso acontecendo lá no MATLAB.
Então, aqui, olha, defini o zero para o cancelamento do polo. O ângulo do polo do controlador, ele tem que ser, né? Então, aqui eu transformei para graus, porque eu estou trabalhando em graus, né? Então, por isso que está radius to dash. E é o ângulo, né, do S1 menos do ZC1, que é o menos 1.1, ok? Então, essa continha aqui, né, menos a contribuição do ângulo, que é o 40, ok? 40 graus lá. Então, essa conta aqui vai, deixa eu apertar F9 para a gente ver, aqui, ó, nos dá, né, o 57.8591. 57.8591. Só que aí o que acontece? Esse ângulo 57.8591, né, ele está aqui, né? Ele é menor que 90 graus, então ele tem que estar à esquerda do S1, que é o nosso ponto desejado. Então, a gente sabe que ele tem que estar em cima do eixo real, porque eu tenho um polo só, então ele é um polo real, ok? Não tem como ele ser complexo, porque senão eu teria que ter dois polos. Então, ele é um polo real. Então, eu sei que esse tamanho aqui é a parte imaginária do S1. E eu sei que esse tamanho aqui desse triângulo é a parte real do S1, né, menos o próprio polo, que ele está aqui. Então, é essa diferença aqui, ok? Como eu estou trabalhando na parte negativa, né, então é esse menos esse, ok? Então, esse menos esse. Sempre tem que olhar, né, o mais positivo para o menos positivo. Aí você vai ter uma diferença positiva, que é o que a gente procura. Então, a gente sabe que essa diferença aqui nos dá esse tamanho e esse tamanho aqui é só a parte imaginária. Então, a tangente do ângulo é o cateto oposto pelo adjacente, certo? Então, imaginário S1, real, menos o próprio polo. Então, refazendo essas continhas aqui, né? O polo, tudo isso aqui eu passei multiplicando, a tangente passei dividindo, aí troca o sinal, né? Passa o real para o outro lado, e aí a gente chega nessa relação aqui, que é o real do S1 menos, né, o imaginário dividido pela tangente, né? Então, porque a gente tem que andar para trás aqui. A gente chega nesse valor aqui, 3.1324. Então, eu vou rodar isso aqui, né, para mostrar para vocês. Ó. Então, aqui a gente tem a parte real do S1 menos a parte imaginária dividido pela tangente do ângulo que a gente acabou de calcular. Então, tá aqui, ó, menos 13.1324. Aí, aqui que a gente vai fazer? Construir o nosso controlador. A gente sabe o zero, calculou o polo fazendo essa conta. Então, o nosso compensador de avanço será, né, um KC, que é um ganho, que é o que a gente vai olhar no lugar das raízes, e a parte que a gente modificou, que a gente utilizou para modificar, que é o nosso K2, né? Então, é o S mais 1.1, né? Porque é menos, menos. E aqui também, olha, S mais 3.1324, ok? Então, aqui a gente tem o zero em menos 1.1 e o polo em menos 3.1324. Então, a gente vai definir o KC pelo lugar das raízes ou o critério do módulo, tanto faz. Lógico que como a gente tem o lugar das raízes, o plot bem fácil, a gente pode utilizar o plot ou utilizar essa função aqui rlockfind, que ele já te dá o K, que é muito mais fácil, né, de uma maneira direta, ou fazer a continha. Põe aqui 1 dividido pelo K2 em S1 e o G em S1, vai dar esse valor. Então, de qualquer maneira, a gente vai chegar nesse valor ali. Então, vamos fazer essa conta. O KC, estou criando aqui o nosso controlador, nosso compensador, né, a parte que faz a modificação. Eu vou avaliar, né, no KC aqui para ver se a contribuição nesse ponto, né, tá fazendo a contribuição que eu espero, que era 50 e pouco, né? Então vamos fazer essa conta aqui.
fez a avaliação, não, 40, né? O ângulo do polo era 50, né? A contribuição do ângulo era 40. Então, estou fazendo os 40 graus. Fiz a malha aberta e vou fazer o R-Lock Find. O que é o R-Lock Find? Então, fiz a malha aberta da modificação, né? Então, modifiquei a malha aberta com o meu controlador. Eu multipliquei, né? E aí eu vou encontrar o ganho que me dá, no lugar das raízes dessa malha aberta aqui, esse polo, que é o nosso polo desejado. Então, é isso que ele vai fazer aqui. Já a hora que a gente fizer, né? Deu algum problema? Ah, tá, eu não rodei, né? Vou rodar isso aqui. Isso tudo, né? Dá 0.9265. Então, pelo R-Lock Find, eu encontrei, né, o 0.9265. Agora, se eu fizer pelo módulo, vou encontrar também o 0.9265, ok? Então, o que eu fiz aqui? Peguei a malha aberta, analisei ela. Isso aqui é um número complexo, né? Se quiser ver, né? É um número complexo, que na verdade é muito próximo de zero aqui, né? E aí, o módulo dele, eu pego e faço 1 sobre esse valor absoluto, ok? Então, é isso. Na primeira tentativa. E aí, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa aqui. Isso, a gente vai fazer o fechamento da malha. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar a nossa planta, pegar o nosso K. Esse KC aqui é o 0.9265 lá. Esse aqui são os zeros e os polos que eu defini. E a gente vai fechar a malha, né, com o nosso controlador, nosso compensador e a planta. Então, fazendo isso aqui no MATLAB, ó, os plots agora, a gente vai ter um R-Locus novo, que é diferente daquele que a gente tinha, certo? E onde acontece o 0.92 é bem aqui para cima, né? Então, menos 1.5 e 261, né? Que era de amortecimento meio e frequência 3. Então, tá aqui, ó. Ele tá no nosso lugar das raízes agora, certo? Só que a gente vai ter esse polo, a gente vai ter esse polo, que é o conjugado, certo? E a gente vai ter um outro aqui também. Ah, eu cliquei duas vezes. E a gente vai ter um polo que está muito próximo do zero. Então, veja. Vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Ó, aqui a gente tem um zero, né? E o meu polo em 0.92 está bem em cima, tá? Bem próximo ali. Então, a dinâmica disso aqui é cancelada. E a gente tem esses dois aqui, né, como dominantes. Então, vamos fazer o plot. Então, fiz por feedback aqui, né, multipliquei o nosso K1 pela malha aberta. Então, olha, esse malha aberta aqui, o que ele é? É o compensador com zeros e polos sem, né, eu ter avaliado no lugar das raízes. Esse K1, então, eu tenho que multiplicar de novo, então, pela malha aberta, ok? Porque aí eu estou pegando no polo, o polo, né, que está no 0.9 alguma coisa aqui, né, 0.9265, certo? Então, é assim que a gente faz. Aí, esse K também tem que multiplicar aqui pela malha aberta. Deixa eu ver aqui na apresentação. Esse aqui, ó, é o K2, certo? E o KC é o 0.9265. Então, a gente precisa multiplicar todo mundo, né? Multiplica o 0.9265, o K2, né? E a planta, o G, para poder fazer o nosso K completo, ok? Então, o K que a gente pegou no lugar das raízes e o K2 que é formado pelos zeros e polos do controlador. E a gente fecha a malha com todo mundo. Então,
Vamos ver os plots aqui. Deixa eu rodar tudo. Aqui a gente tem, olha. Então, o azul é o projetado e o vermelho é o desejado. Perfeito, né? Muito próximo mesmo. Então, o pico, olha, que deu 17,9% overshoot para 16,3%. Muito próximo, né? A gente teria uma solução aí muito adequada já para o nosso controle. Mas vamos ver aí nossa próxima tentativa. O que seria fazer essa próxima tentativa? Então, qual que é, né, essa outra tentativa? A gente vai colocar o zero e o polo o mais afastado possível, né, dos polos dominantes. A gente quer colocar o mais à esquerda possível. Qual é o maior valor dos polos e dos zeros que esse controlador pode ter, né, para que ele tenha essa variação aqui de 40 graus quando a gente faz as contribuições de zero e de polo. Então, se a gente pensar bem, o controlador, o polo, né, se aqui for uma contribuição zero, que seria a maior possível, a gente teria que colocar o zero, né, diretamente como 40,89. Por que a contribuição zero do controlador aqui no polo é a maior possível? Porque se o polo ele tende para menos infinito, imagina, isso aqui vai, né, vai para lá. Se ele tende para menos infinito, infinitamente para lá, é a mesma coisa se a gente tivesse, né, uma reta aqui paralela, né, ao nosso eixo real. Porque ele está tão longe que você não tem como distinguir, né, entre o eixo real e o S. Ele está muito próximo, muito, né, o ângulo quase que nulo. Então, quando o nosso polo tende para menos infinito, a gente tem que o nosso ângulo aqui, θc, tende para zero, ok? Ou seja, se a gente colocar o nosso polo no infinito, a gente teria o θc como zero e a contribuição do zero teria que ser 40,8934. Então, essa contribuição de 40,8934 é o mais afastado possível que o zero pode estar do S1, certo? Porque o polo não tem como ir além de menos infinito, certo? Bom, então a gente vai fazer a conta pro zero agora. Em vez de a gente fazer para o polo, como a gente fez aqui, a gente vai fazer para o zero, porque a gente sabe agora qual é o ângulo do zero do controlador. A gente tem aqui o nosso φ, né? É a mesma coisa, é a mesma relação, só que agora a gente trocou por o zero do controlador, que é o que a gente quer encontrar. Então, a gente fazendo a conta, a gente encontrou que o maior valor, né, em módulo do nosso zero é o menos 4,5. Então, o zero ele não pode ir além disso. Eu não vou colocar em menos 4,5, porque senão o meu polo do controlador tem que ser infinito, menos infinito. Então, é interessante colocar um valor um pouco mais à direita desse menos 4,5. Então, eu vou colocar ele em menos 4. Então, definir ele arbitrariamente aqui, né, como menos 4. E a gente vai realizar o mesmo procedimento da tentativa 1. Porque se eu definir lá atrás arbitrariamente o menos 1,1 para o zero, e fiz as contas, é a mesma coisa, né? É a mesma conta que a gente tem que fazer. Então, a gente vai ver isso no MATLAB acontecendo e a gente vai comparar as duas tentativas, né? Então, a tentativa 2, a gente fala que o ângulo do zero tem que ser igual à contribuição total do controlador. E aí, eu verifiquei qual que é o maior valor ali do nosso zero. Então, que é o menos 4,5. Ok? Defini o zero como menos 4.
fiz a continha do ângulo do polo, defini o polo fazendo aquelas contas, né? Vamos ver quanto que dá, só para a gente não ir muito rápido, né? Então, deu menos 30 o polo, que foi que a gente viu lá no slide. Então, fazendo a mesma conta, tá, gente? Do triângulo lá, né? Definir o KC. Vou fazer a avaliação aqui para ver se ele deu a contribuição que eu esperava, que era 40,8934. Deu a contribuição que eu esperava. E a gente constrói a malha, né, sem fazer a alocação lá do KC, né, que é o ganho que vai na frente ali do nosso compensador. Então, a gente faz a malha e analisa na malha aberta só dessa contribuição, né, dos zeros e do polos do compensador e da planta. E aí a gente faz a continha aqui da o K2. O K2, vamos ver quanto que deu. Deu 6,3. A gente vai plotar o R-locus aqui para ver se isso mesmo acontece. Então, esse aqui é o novo. Então, veja aqui agora, vamos comparar os dois, né? Vou colocar. Então, olha, esse daqui, a gente colocou um polo em menos 3,13, né? Uma coisa assim. E o zero em menos 1,1, ok? A gente colocou esse aqui arbitrariamente e esse aqui a gente fez a conta para que a gente tivesse, né, esses polos aqui como dominantes, porque a gente tem o cancelamento aqui. Então, essa estratégia que a gente fez aqui é diferente. A gente colocou o zero em menos 4 e um polo em menos 30. Né? O nosso valor que a gente espera é menos 1,5, então ele está bem aqui, está bem pequeno aqui, próximo aqui, né? Então, basta que a gente... Menos 1,5 é quando o ganho é 6 alguma coisa, né? Aqui, ó. 6,3, né? O amortecimento meio e a frequência 3. Então, é esse ponto que a gente estava procurando, né? Ele está aqui. Então, aqui e aqui são os nossos polos dominantes. E o 6, ó, veja, o 6, nossa, o ganho 6 está bem aqui atrás, ó. Então, o ganho 6 está aqui. Então, esse polo, ele é desprezível porque está afastado, beleza. Só que a gente tem esse zero aqui, ó. Então, esse zero e o polo, eles estão meio que próximos, né? O zero não está tão afastado assim. A gente está em menos meio, o zero está em 4, né? Menos 4. Então, a gente precisa analisar se esse zero aí tem alguma interferência. Possivelmente tenha, né? Ele vai ter alguma coisinha ali que vai aparecer. Então, aqui a gente vê, ó, que aqui ele teve uma influência, né, no sobressinal e um pouco na velocidade aí de subida, né? O tempo de pico ficou um pouquinho antes. Mas não é nada demais também, né? É uma coisa que ainda está bem próximo do que a gente queria. Né? Ele é um pouquinho mais rápido, que às vezes é até melhor, né? Dependendo do seu caso. E ele teve um pouquinho de sobressinal. Então, esse sobressinal pode ser, né? Às vezes, se você estiver ali no critério de desempenho, sei lá, 20%, vamos ver, ele estaria acima. Então, no caso, teria sido melhor a primeira tentativa. A gente vai fazer essa comparação aqui. Né? Então, comparando, o projetado 1 da tentativa 1 olha, é bem próximo do desejado. Né? A tentativa 1 ficou bem melhor. O outro ficou um pouquinho afastado. E, gente, isso é projeto. Né? A gente não tem como fazer projeto sem ficar experimentando, né, essas diferentes tentativas, ok? Não tem como você fazer de outra maneira. Não tem uma receita de bolo que você vai seguir. Em alguns momentos você vai ter um zero que vai estar te atrapalhando, em alguns outros momentos vai ter polos que vão estar te atrapalhando, e aí você vai acrescentando zeros e polos para você fazer a dinâmica que você
precisa, ok? Então, de avanço é isso. A gente vai seguir para atraso, que é um pouquinho mais simples, né? O caso dele é um pouco mais particular, ok? Então, até o próximo vídeo.